E aí, pessoal, vai fazer o Enem? Então se liga nesse vídeo que a gente vai falar de 3 temas que você tem que levar para sua prova do Enem agora, dia 3/10. Bora lá? Fala, pessoal, beleza? Professor Eduardo por aqui e a véspera do Enem está aí batendo na porta, hein? Ó, toque, toque, toque. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. Eu sei que muitos de vocês já estão preparando, já estão organizando aquela marmitinha que você vai levar para a prova. Ó, nada de comida, tá? É balinha, é aguinha, bolachinha, barra de cereal, tá? E eu sei que muitos de vocês estão ansiosos, eu sei que muitos de vocês aí estão com medo de dar branco no dia da prova. E esse pensamento, esse sentimento é muito comum, galera. Muito comum mesmo. Então, assim, eu sei que agora o momento não é de a gente se aprofundar nos estudos, porque tudo que você fez, a sua jornada te trouxe até este momento, que é o momento de fazer a prova. Então você pode ter feito aí o seu ensino médio, está no 3º ano do ensino médio, ou está estudando por fora, enfim. Independente de qual que foi sua jornada durante o ano, o importante é que você está aqui e o Enem está às portas, batendo aí domingo, dia 3/11, é a primeira prova do Enem, a prova de Humanidades e de Português com a redação. Então eu sei que vocês já estudaram bastante, eu sei que muitos de vocês já leram, já releram e agora está no momento de descanso. Só que, para só finalizarmos, eu vou nesse vídeo mostrar para vocês 3 temas essenciais que você tem que ter no seu coração, tatuado na sua testa quando você for levar para o Enem. Então a gente vai falar daqueles temas que tem um peso muito importante, um peso relevante, beleza? Eu sei que vocês já estudaram, mas para não perdermos, vamos garantir esses pontos? Vamos garantir esses temas? Então, bora comigo nesse vídeo. Bom, gente, a primeira coisa antes da gente abordar sobre os temas é que a prova de Humanidades do Enem, ela não é uma prova igual a um vestibular comum. Vou dar um exemplo. Se a gente for pegar uma prova da FUVEST, da Unesp ou mesmo da Unicamp, a gente consegue delimitar muito bem que a prova ali está com um conteúdo de história, é uma questão de história, ou então é uma questão interdisciplinar, mas que a gente consegue definir claramente o tema da questão. Bom, esse tema aqui tem inglês, mas é uma questão de história. Esse tema é não sei o que, mas é uma questão de geografia. Esse tema é não sei o que, mas é uma questão de sociologia. A gente consegue definir muito bem o tema da questão. Já o Enem, ele é muito diferente. O Enem é uma prova que visa entender ou buscar as habilidades de um estudante do ensino médio, que é o quê? Além do conteúdo, conseguir ler, interpretar, aferir temas, né, que estão dentro de um texto e também explorar o conhecimento que o aluno traz. Então, muitas vezes você vai ver que as pessoas saem da prova e falam: professor, não teve história no Enem. E ao contrário, teve muita história no Enem. Desde a prova de português até a última prova, até a redação, por exemplo. Então o que eu quero é que vocês sempre tenham em mente e levem com vocês na prova. Por mais que você não veja uma questão lá dizendo assim, em letras garrafais, né? Questão de história. Vai ter história, galera. Beleza? Porque a história, ela é imprescindível, ainda mais numa prova de humanidades, tá bom? Então, o que vai cair, ou como que a prova de humanidades ou de história vai se apresentar para você? Com um texto, com uma imagem, e vai pedir para você analisar esse texto, interpretar essa imagem. Só que não adianta você ir para a prova de história do Enem sem nenhum conhecimento e achando que somente a interpretação vai te levar para algum lugar. Não é assim que funciona. Você precisa ter os conhecimentos básicos da história, da geografia, enfim,
para poder conseguir interpretar. Porque se você não tem o conhecimento, você não vai conseguir interpretar. Então, quando a gente for falar desses 3 temas aqui, o mais importante não é saber necessariamente a data específica, o presidente específico, o nome do plano econômico específico, mas é saber coisas importantes que foram chave para o entendimento daquele momento, tá bom? Então, agora que eu já fiz esse grande parênteses, vamos lá para o primeiro tema. Cola comigo. Bom, então, o primeiro tema que é muito recorrente no Enem, é recorrente, ele é importante, é a ditadura militar no Brasil, que aconteceu entre 1964 até 1985, né? E a gente pode estender até a Constituição Cidadã de 1988, beleza? Esse tema é importante porque tem elementos do conhecimento que o Enem gosta muito de abordar. Lembra da questão da interdisciplinaridade que eu falei pra vocês? Então, quando cai uma questão de ditadura, ou então uma questão que envolve cidadania, direitos humanos e democracia, o Enem vai estar cobrando esses 3 temas, tendo em vista o período da ditadura militar. Então pode ser que ele te faça uma pergunta sobre o acesso à cidadania, por exemplo, no Brasil. Aí você tem que ter em mente, e no seu conhecimento, no seu arcabouço histórico, de que aquilo, ele está falando de um momento em que não houve acesso ao direito político, por exemplo. Beleza? Ou acesso à cidadania. Quando fala de direitos humanos, obviamente estamos falando do momento de torturas, de perseguições políticas, de violência policial. Quando falamos de democracia, né, a falta das eleições, a falta da liberdade de expressão para expressar a sua ideia política. Então, o tema do Enem, gente, quando for abordar uma ditadura militar, não vai falar assim, ó, na ditadura militar brasileira. E se falar, ele vai falar assim, ó, de acordo com o texto sobre ditadura militar brasileira, vai jogar o texto pra você, ou vai jogar a imagem pra você. E aí você tem que lembrar de todo esse contexto de repressão, contexto de cassação dos direitos humanos, contexto de falta de acesso à cidadania da população, a questão da desigualdade que aumenta e assim por diante, beleza? Então, o que a gente pode destacar de pontos principais que você tem que levar para sua prova, tá bom? Contexto do golpe de 64, muito importante, relacionar com as questões da Guerra Fria que acontece no mundo, a questão da polarização política que acontece com o João Goulart aqui, a questão dos militares, tá? O início da ditadura, as características do regime que são importantes, que envolvem com cidadania, direitos humanos e democracia, que é a censura, a repressão política, a suspensão de direitos. Destaque aqui, gente, para o ato institucional número 5, conhecido como AI-5, que inicia ali o que a gente vai chamar dos anos de chumbo, né? Os anos mais repressivos da ditadura militar brasileira e que tem a ver com aqueles outros temas que a gente falou no começo. O movimento da resistência, a luta pela redemocratização, então sempre lembrar ali que no final da década de 70, entre 78 até 85, iniciou-se o processo de abertura democrática lenta, gradual e segura, que houve alguns processos como o fim do bipartidarismo, o fim do próprio AI-5, a extinção do AI-5, a lei da anistia, que foi lenta, gradual e segura, a questão do processo de última eleição indireta para presidente, enfim, essas coisas são muito importantes, beleza? Bom, gente, então fique atento, porque as questões sobre a ditadura militar no Brasil, elas vão relacionar todo esse contexto, mas principalmente o contexto de repressão, de censura, falta de direitos e, claro, muito importante que o Enem gosta de fazer comparações. Então, esse movimento, esse momento da história do Brasil, com todas essas características, em contraponto com o que vai vir depois, que é a Constituição de 1988, que é a democracia, que são os direitos, etc, etc, etc. O segundo tema, gente, é algo bastante importante, porque tem a ver com a modernidade. E esse tema te ajuda, inclusive, nas questões de geografia, que é a questão da Revolução Industrial, e, claro, as suas consequências. Isso aqui é importante porque o Enem gosta de abordar qual que é as consequências do processo de produção industrial que se inicia lá na Inglaterra no século XVIII,
se intensifica no 19 com a segunda Revolução Industrial e daí não para mais, estamos hoje até na quarta Revolução Industrial. Quais são os pontos importantes que você tem que levar com você na sua prova do Enem com relação à Revolução Industrial? Primeiro, qual que foi a importância da Revolução Industrial, tanto da primeira como da segunda. Segundo, entender quais que foram as principais modificações na produção e na organização social de cada processo industrial. Então, na primeira, a gente tem o modo de produção sendo modificado por inovações tecnológicas, como motor a vapor, e a organização de uma estrutura de produção que vai dar origem às fábricas. E na segunda Revolução Industrial, a gente tem mais inovações tecnológicas que vai assegurar uma maior produtividade, ainda maior do que na primeira. Inovações essas que vão levar a transformações reais dentro da sociedade, onde a gente vai ter o processo de urbanização bastante forte, a organização de uma classe operária bastante importante, tá? É a questão das condições do trabalho, a exploração infantil, a organização da sociedade, o surgimento dos bairros operários, a modificação no nosso sono, a modificação na nossa rotina de trabalho, rotina de estudo. Ou seja, é um processo bastante amplo que você tem que ter como pano de fundo, beleza? Nunca esqueça disso. Importante também marcar e delimitar uma coisa que o Enem gosta bastante, é a questão do surgimento do capitalismo industrial e da organização das classes. Então a gente sabe que com o processo industrial, da primeira e da segunda Revolução Industrial, vai surgir uma classes novas, vai surgir a burguesia industrial, que são donas dos meios de produção, vai surgir o proletariado, né, os operários, aqueles que vão vender sua força de trabalho, e isso vai impactar formalmente a sociedade, porque é onde o capitalismo vai começar a se arregimentar como principal sistema econômico dentro do mundo, a partir da Revolução Industrial. Então você tem que ter isso como bem de fundo, por quê? Porque o Enem vai cobrar de você esses temas num processo de longo prazo, fazendo relações com o processo de globalização, fazendo relações com o processo de como que o trabalho se modifica a partir das tecnologias, porque o trabalho era de uma forma, né, manufaturado, agora é maquinofaturado, e hoje a gente tem ambos vivendo, né, mas também um novo processo de trabalho com os aplicativos, com a internet, enfim. Então você tem que levar todo esse processo, entender a Revolução Industrial não como um fato só histórico, mas um processo que não se encerra, mas que continua até os dias de hoje. Então é super importante vocês terem isso na mente de vocês, tá bom? Gente, fiquem sempre espertos, por quê? Porque esse negócio da Revolução Industrial, ele vai tentar fazer perguntinhas ou interpretações acerca de como a Revolução Industrial, né, ela se relaciona com o capitalismo moderno e com as lutas trabalhistas. Então o Enem gosta de explorar esse processo de forma bastante ampla, de como a Revolução Industrial impactou a sociedade até hoje. Então provavelmente pode ter uma questão do Enem bastante moderna, bastante contemporânea, mas que vai usar como pano de fundo esse processo industrial que inicia lá na Inglaterra e que vai até os dias de hoje. Beleza? E por fim, tá? O que a gente pode falar aqui que é um tema importante para o Enem vai ser as questões relacionadas ao Brasil colônia, beleza? Em 2022, 2023, o tema do Brasil colônia foi bem importante, trouxe questões interessantes. E é aquilo, gente. A gente está deixando bem claro aqui que o Enem, ele não é uma questão, ele não é uma prova só conteudista, beleza? Não tô dizendo que ela não é conteudista, beleza? Mas ela não é só conteudista. Ela tenta extrair do aluno a capacidade que ele tem de identificar o tema da questão, interpretar o texto e responder as questões. Então é uma prova cansativa. Não é à toa, gente, que o Enem é mais do que uma prova, né, de conhecimento. É uma prova também de resistência. Tanto é que são 90 questões, tem uma redação ainda, é uma prova longa, né, que dura 6 horas. Então é uma prova de resistência também, beleza? Por isso, gente, que é assim, bateu o olho na questão, não identificou, não conseguiu puxar o seu repertório histórico na sua cabeça. Cara,
pula a questão, tá? Vai para outro. Agora você leu o texto, identificou o tema, sacou que você tem aquele repertório histórico, responde a questão, tudo bem? Então no Brasil Colônia, o que é importante você lembrar? Importante você lembrar a escravidão, cara. O Enem gosta muito de cobrar esse processo da escravidão que aconteceu no Brasil. Não só o fato da escravidão, ou seja, não só o fato da vinda dos escravizados africanos para o Brasil para trabalhar nos engenhos, mas a relação que aconteceu nessa sociedade. No vídeo passado aqui do canal eu falei do Casagrande Senzala, por exemplo, tá aqui no card. O Casagrande Senzala é um livro que aborda, né, as relações sociais entre o escravizado e o dono do engenho, o senhor de engenho. Então o Enem vai cobrar bastante como a escravidão impacta a sociedade. Nas relações sociais, nas relações econômicas, nas relações de trabalho. Então você tem que ter como pano de fundo a escravidão, mas tem que ter na mente também o processo da colonização que escravizou essas pessoas, que trouxeram essas pessoas à força, que tentaram aculturar essas pessoas a uma cultura cristã, branca, eurocêntrica. Então o Enem ele vai adorar, ele adora fazer esses tipos de relações. Então você tem que levar esse seu conhecimento, inclusive que vocês têm normal, de jornal, de revista, de livro, contextualizar com o conhecimento histórico para responder uma prova do Enem, beleza? Falar sobre, não esquecer sobre a questão agroexportadora do Brasil. Então, no Brasil Colônia, a gente tem o ciclo do açúcar, por exemplo, que você não pode esquecer, a questão da produção dos engenhos, da interiorização, não pode esquecer dos bandeirantes, né, que expandiram as fronteiras do Brasil, caçaram as drogas do sertão, utilizaram os rios para produzir monções, tá? Importante você ter de contexto isso. Por quê? Porque o Enem também gosta de abordar bastante a questão indígena. Então, se você tem o bandeirismo aí de pano de fundo no seu repertório histórico, quando você for ler uma questão sobre população indígena, sobre opressão, genocídio, etc., a gente vai conseguir identificar e enquadrar em que momento da história tá, que é o Brasil Colônia, beleza? Por fim, gente, é isso, tá? Eu sei que eu falei bastante coisa aqui, mas são pontos para você não esquecer, porque provavelmente algum desses temas vai estar ao longo da sua prova. Não tem como a gente ficar falando aqui muito mais coisa, porque o Enem já está aí. Não adianta ficar falando, porque o Enem já está à porta. Aqui é só uns temas para vocês relembrarem e não esquecerem, né? Tatuar aí na sua testinha, tatuar em cima da sobrancelha, beleza? E levar isso para sua prova. Bom, dito isso, prepara sua caneta preta, prepara sua balinha, prepara sua barra de cereal, prepara sua água, beleza? Prepara seu energético para quem vai precisar de energético. Saia cedo de casa. Se possível, vá de transporte público, beleza? Tentem não usar o carro. Se for de carro, saia antecipadamente de casa, beleza? Por quê? Porque todo mundo vai sair ao mesmo tempo, vai estar trânsito e as chances de você atrasar são altas. Então, chegue com 1 hora e meia, 2 horas de antecedência no local. Não tem problema se chegar antes. Geralmente as escolas ao redor tem padariazinha, tem boteco. Você fica lá esperando, fica lá mexendo no celular, enfim. Mas não chegue atrasado no Enem. Pelo amor de Deus, não perca isso, tá? Se prepare, se organize para nesse dia. No sábado, se divirta. Dorme muito bem, beleza? Toma bastante água, tenta não abusar no sábado, ok? Quando for pra prova, se alimente bem, coma fruta, beleza? Tente não comer algo muito pesado, dependendo do dia eu não vi o clima como vai estar, dependendo da região que você for fazer. O clima pode estar quente, o clima pode estar meio frio, então vista roupas confortáveis, tá? O Enem não proíbe você de ir com certo tipo de roupa, é só você não ir, né, mostrando as coisas, né, mas vai com uma roupa confortável, uma roupa agradável, um sapato confortável. Se você quiser ir de chinelo, pode ir de chinelo. Não esqueça, caneta preta, pelo amor de Deus, caneta preta, não caneta azul, de tubo transparente. A sua água também tem que estar numa garrafa transparente, ok? Então tenha atenção a esses momentos, pegue, confie em vocês e faça uma boa prova, beleza? Bom, gostaram desse vídeo? Então deixe seu joinha, deixe seu comentário,
e até a próxima. Tchau!